Vamos falar sobre cancelamento? Eu quero lembrar de um caso que mexeu com os ânimos do Brasil inteiro. Carol Conká sendo eliminada do BBB com impressionantes 99,17% dos votos. Ou seja, foi uma unanimidade do Brasil inteiro em afirmar que ela estava errada. Mas, como todo o Brasil entrou em um consenso sobre o que é certo e errado. Quem explica qual foi o princípio que uniu do crente ao ateu dizendo todos em uma só voz? Ela está errada. Isso tem uma resposta e ela tem tudo a ver com o cristianismo. Me auto-sabotei. Olá, para você que ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, sou cristão e quero ter uma conversa com você que não é cristão. Muita gente tem dito muita coisa sobre o cristianismo e a maioria de nós que é de dentro acaba trazendo várias impressões que são imprecisas sobre o que é de fato o cristianismo. Mas a realidade é que enquanto a gente fala crentez entre nós e discute sobre várias coisas que não são relevantes para o mundo lá fora das quatro paredes da igreja, muita gente cria para si espantalhos do que é ser cristão. E você que não é, não tem culpa de não entender direito, pois a gente não tem compreendido como explicar para você. E hoje eu quero tentar fazer isso. Para isso, eu vou estar me baseando num livro de alguém que é muito mais sábio que eu, chamado C.S. Lewis. O mesmo que também escreveu As Crônicas de Nárnia, escreveu também um livro que se chama Cristianismo Puro e Simples. Foi escrito no período pós-guerra justamente com o intuito de explicar para a Europa o que é o cristianismo de forma simples e com pontos em comum sobre todos os cristãos. Aqui eu vou tentar me manter ao máximo neutro às posições dentro da igreja, para que tanto o católico quanto o pentecostal olhem para isso e falem: isso é verdade. É claro que em alguns temas provavelmente eu vou falhar nessa neutralidade, mas o ponto é que Nosso Senhor sempre deixou claro que o mundo nos conheceria pelo amor que temos uns pelos outros. E em tempos de tanta polarização que a gente tem, isso se faz necessário. Então eu quero ser o mais neutro possível por amor a todos os meus irmãos cristãos que são de diferentes denominações. Vamos voltar ao tema principal que eu comecei falando com vocês. O que explica esse cancelamento da Carol? O que uniu o macumbeiro, o crente, o espírita, o ateu a cancelá-la? Aqui a gente entra em algo que ultrapassa gerações, um senso comum que permeia todo ser humano no mundo, que é o senso de certo e errado, que Lewis chama de lei da natureza humana. Não vem de um instinto e nem de uma convenção social, dado que todos nós sabemos, por exemplo, que passar uma pessoa para trás é maldade, independente da sociedade que se vive, ainda que exista algum motivo para fazermos, e é geralmente algum motivo individual. Mas quando a gente sofre esse tipo de maldade de um ser humano para o outro, a gente exige justiça. Isso acontece em todas as religiões. No hinduísmo e no budismo, a gente pode chamar de lei de causa e efeito. Na Umbanda, a gente tem a lei do retorno, e no cristianismo, nós chamamos de pecado. Então, certo e errado nunca foi uma invenção moral do cristianismo, mas é uma realidade que está latente no mundo inteiro, de toda pessoa que é um ser humano que sabe o que é certo e o que é errado, e que pode ser bom e ser mal, sendo ateu ou sendo crente. Pois bem, quem criou essa lei? Como em milhares de gerações anteriores, roubo era errado e ainda hoje consideramos errado. Ou o assassinato, por exemplo, que sempre foi errado em várias e múltiplas gerações. Quem criou esse senso em nós? Eu e Lewis cremos que talvez seja a mesma coisa que criou outras leis, como a lei da gravidade ou a lei da física. Assim como a natureza é guiada por essas leis, nós também temos uma lei que nos rege, a lei da natureza humana. Mas, ao contrário de uma pedra que, se jogada de certa altura, ela irá cair, sem poder de escolha, nós podemos escolher obedecer a essa lei da humanidade ou não. Foi ela que nos disse que Carol Conká estava errada. E nisso, precisamos dizer que há sim um certo e errado. E que, se você discorda disso, se alguém resolvesse levar tudo que você tem, ou algum amigo te traísse, você com certeza diria: isso não é justo. Justamente porque existe um certo e um errado, ainda que algo seja certo para mim e errado para você. Mas existe um certo e um errado.
Essa lei pode ter sido criada por quem criou esse universo todo em que vivemos. Quer seja um Deus, quer seja um arquiteto desse universo completamente impessoal, quer tenha sido uma combinação quase impossível de nêutrons e elétrons se juntando e assim formando cada uma dessas regras dentro de nós. O fato é que, crendo ou não nessa lei, nós com toda certeza, pelo menos uma vez, a quebramos para alguém. Quer seja magoando algum familiar, quer seja traindo algum amigo ou roubando um pequeno chocolate na Americanas. Todos nós já quebramos essa lei de alguma forma. E algumas dessas quebras podem não ter um conserto tão simples assim, como você pode dizer, por exemplo, que odeia um familiar e não tenha a oportunidade de pedir perdão para ele, porque agora ele está morto. Dentro de nós, por vezes, carregamos alguma culpa sobre o que fizemos ou o que somos. E aqui estamos, lidando diretamente sobre o que o cristianismo chama de pecado. Não é sobre a música que eu ouço, se eu bebo, se eu fumo, se eu me visto ou se eu me tatuo. É sobre o peso que a nossa maldade causa no mundo ao nosso redor. E ela acontece de nós para os outros ou dos outros para nós. Essa maldade que nós não conseguimos consertar muito bem permeia a nossa vivência. Sabemos o que é certo, mas nem sempre conseguimos fazer. Não somos bons pais ou bons filhos, bons trabalhadores ou bons patrões todos os dias uns para os outros, e nem 100% do tempo. Isso nos causa certa angústia, muita angústia. Fechando essa conversa por hoje, eu quero dizer que o cristianismo não é uma lista de novas regras a se seguir e a se quebrar, mas é uma solução para essa angústia de culpa que nos persegue como pessoas. Caso você acredite que é uma pessoa 100% boa, que nunca fez mal para ninguém, o cristianismo não é para você e essa pode ser a sua resposta definitiva de que você nunca será cristão. Mas para você que, assim como eu, admite que é falho e como nós mesmos gostamos de dizer, sou ser humano e faz parte errar, o cristianismo tem ótimas notícias. Mas essas ótimas notícias eu começo a contar no próximo vídeo, na semana que vem. Então eu quero pedir para que você se inscreva, deixe seu like e deixe também seu comentário aqui embaixo com uma dúvida, alguma coisa a respeito disso que a gente conversou. Eu pretendo responder todos esses comentários. Pode ser em vídeo, pode ser que seja em comentários, ali no próprio comentário mesmo. Mas eu pretendo olhar para todos eles. Então, te agradeço. Até a próxima semana. Tchau, tchau.